O briefing é um dos primeiros contatos que o seu cliente tem com o seu trabalho depois que ele fecha o contrato. Por isso que é essencial, social media, que você saiba gerar uma primeira excelente impressão para o seu cliente executando o seu briefing. Além disso, esse documento é só toda a base de dados e informações que você precisa para produzir os conteúdos estratégicos dentro da marca que te contratou para o serviço de social media. Se por acaso você está travando na hora de produzir conteúdos, talvez a culpa seja do seu briefing. Cheguei, maravilhosa! O meu nome é Ari Carol e eu sou mentora de social medias que desejam ser insubstituíveis para os seus clientes. Hoje, a maior parte das socials sabem que existe um briefing, sabem que precisam fazer o briefing, mas a maior parte delas não sabe como fazer. Ou até pior, pegam um modelo aí de alguma expert e fazem um monte de perguntas aleatórias para o cliente, sem nem saber como que elas vão utilizar essas perguntas, essas informações, esses dados na produção de conteúdo lá nas redes sociais. Mas a partir de hoje, mulher, você não vai mais fazer isso. Você vai elaborar o seu briefing estratégico, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é o briefing, como utilizá-lo e como aplicar lá as informações e dados que você coleta com o seu cliente dentro da produção de conteúdo da rede social dele. Então, se você caiu de paraquedas aqui agora e não sabe o que é briefing, briefing nada mais é briefar, a ação de briefar é você separar e coletar algumas informações essenciais para executar alguma ação, por exemplo, de marketing. Quando você vai começar a gerir as redes sociais do seu cliente, que é a função essencial de uma social media, é importante que você colete algumas informações que vão nortear o seu trabalho, para que a produção de conteúdo seja muito mais fácil e também para que você saiba produzir os conteúdos de forma autêntica para aquele perfil. Então vamos supor que você fechou o contrato hoje com um cliente seu. É claro que você precisa entender um pouquinho mais sobre o negócio dele, sobre o objetivo dele, sobre o nicho dele, o que ele espera da produção de conteúdo, quais são os temas que ele gostaria que fossem tratados na rede social, quais produtos ele vende, quais que são as nuances, as qualidades de cada um dos produtos, para que assim, coletando essas informações, você consiga produzir ali a estratégia, a linha editorial, as legendas, de forma muito personalizada e muito estratégica. Mas o briefing não existe só para isso. Se alguma vez você for fazer alguma ação pontual com o seu cliente, por exemplo, uma campanha de marketing no Dia das Mães, uma Black Friday da vida, mulher, um over delivery gostoso aí para o seu cliente ficar surpreendido com o seu trabalho, é muito interessante que você faça também briefings para essas ações, para que você elenque ali qual que é o norte que o seu cliente quer te dar com relação a essa ação, o que ele espera, o que ele gostaria que fosse feito, quais produtos serão tratados nessa ação em específica, qual que será o tema dessa ação, qual que será o lema por trás, o slogan que vai ser daquela campanha. Tudo isso pode ser briefado para que você consiga ter ali um norte na sua produção de conteúdo. Agora que você entendeu já o panorama geral, o que é um briefing, é muito importante que você entenda a importância do briefing para a social media. Porque eu não quero que você vire um papagaio, mulher, que eu fale para você que você tem que fazer o briefing, mas aí se o teu cliente te pergunta por que nós estamos fazendo isso, por que eu estou gastando meu tempo com isso, você trave e não saiba responder, porque nunca te ensinaram por que você está fazendo aquilo. Você está só replicando o que estão te falando no mercado. Então você já entendeu que uma das importâncias do briefing é que você consiga coletar as informações essenciais do seu cliente para montar uma estratégia personalizada, para que você consiga entregar para o seu cliente exatamente o que ele espera. Porque se você não pergunta para o seu cliente qual é o objetivo da marca dele, qual é o resultado que ele deseja, que ele almeja alcançar com o seu trabalho, você pode ir para um caminho totalmente ao contrário. Por vezes você é excelente em crescer o perfil do seu cliente, mas o que ele queria no fim das contas era a venda, mulher. E você está lá crescendo seguidores, depois de 3 meses o teu cliente te demite e você não sabe por quê. Simplesmente porque você não se preocupou em perguntar o que o seu cliente espera do seu trabalho. E você deve fazer isso no briefing, por exemplo. O briefing também é essencial para que você demonstre a sua expertise para o seu cliente e já se posicione perante ele
desde o início do seu trabalho. Por isso que o ideal é que você faça o seu briefing por vídeo com o seu cliente, online mesmo, durante uma reunião, para que você consiga já se posicionar como expert, como a pessoa que está liderando as redes sociais dele, para que você consiga explicar por que você está coletando aquelas informações, para que o teu cliente não sinta que ele está perdendo tempo, respondendo um monte de coisa inútil e que ele nem sabe como serão aplicadas de verdade nas redes sociais da marca dele. Por isso, se você deseja ser uma social insubstituível, você quer esse o seu sonho, você quer realmente ser insubstituível para os seus clientes, é essencial que você utilize desse momento do briefing para explicar exatamente por que você está coletando aquelas informações e como você vai aplicá-las dentro da rede social do seu cliente, para que ele veja valor no seu trabalho, para que ele veja sua expertise no que você está fazendo. E para que isso aconteça, social, para que você gere esse posicionamento, para que você consiga utilizar essas informações, é essencial que você pare de ficar copiando o documento dos outros. Você ir ali no Google, pesquisar modelo de briefing, baixar e utilizar com o seu cliente. Se você entendeu a importância do briefing, você já compreendeu que a gente não faz ele por nada, sem nenhuma finalidade. A gente faz para coletar as informações que são essenciais para executar a estratégia. Então pense você, sente agora e pense, quais são as informações essenciais que eu preciso para executar o meu trabalho com o meu cliente. E dessa forma você vai personalizar o seu briefing e coletar as informações que você sabe por que você está perguntando para o seu cliente. Se não fica lá social, perguntando para o cliente qual é o arquétipo de marca dele, porque ela viu num briefing na internet, mas ela não faz ideia do que é arquétipo e como aplicar isso dentro do conteúdo do cliente. E isso, social, é um posicionamento desrespeitoso com o seu cliente. Gastar o tempo dele, a energia dele numa reunião, perguntando um monte de coisa que você anota no papel, guarda na sua gaveta e nunca mais utiliza. A partir de hoje, você é uma social estratégica, você vai sair desse vídeo entendendo que todas as informações que você coletar nesse briefing, você tem que buscar utilizar na produção de conteúdo com o seu cliente. Então, se você perguntou lá o público-alvo para o seu cliente, aplique esse público-alvo no conteúdo. Ah, é um público jovem, então utilize gírias, se tiver abertura no branding de marca do seu cliente, nas legendas, por exemplo, para comunicar com esse público jovem. Ah, não, é um público mais classe A, é um público mais maduro, é um público que não tem essa abertura para gírias, então utilize palavras desse universo, utilize fotos que comuniquem com isso. Sempre, sempre, sempre alinhe a sua produção de conteúdo e estratégia de acordo com o briefing que você realizou lá no início do seu trabalho com o seu cliente. Mas, eu sou iniciante, eu não faço ideia do que eu tenho que perguntar para o meu cliente, eu nunca fiz um briefing. Você não pode me dar uma base, mulher, de algumas informações que você considera essenciais perguntar para o meu cliente, como eu posso aplicá-las na produção de conteúdo? Sim, mulher, falei que ia ter bom lance nesse vídeo, então fica comigo que eu separei aqui algumas perguntas que eu considero essenciais você perguntar e por que você deve utilizá-las dentro da estratégia de conteúdo com o seu cliente. A primeira delas, claro, é público-alvo. Para quem essa marca comunica? Com quem ela quer conversar? É muito importante que você elenque ali alguns dados demográficos, como idade, sexo, interesses, se tem alguma renda comum entre as pessoas que consomem esse produto ou esse serviço do seu cliente. Quais são as características dessa marca? Então essa marca é uma marca alegre, ela é extrovertida, ela é uma marca mais séria, é uma marca mais elegante. Será que ela é mais trendy? Ela é de uma moda gringa, por exemplo, ou não? Ela é sofisticada, é clássica, é atemporal. É muito importante que você elenque aí algumas palavras que representem a característica da marca que você vai trabalhar, porque isso vai ser essencial, não só o público-alvo, que eu já dei exemplos para você aqui de como você pode aplicar na produção de conteúdo, mas também as características norteiam, por exemplo, as fotos que vão ser utilizadas, as cores do perfil, porque se essa marca ela fala sobre elegância, as poses das modelos nas fotos devem ser elegantes. Agora, se essa marca é uma marca mais descontraída, mais jovem, nós vamos utilizar modelos jovens, com caretas descontraídas, com poses descontraídas. E tudo isso também é função da social nortear o cliente dela. Trazer essa percepção aguçada na hora do seu cliente ir fazer um ensaio fotográfico de quais poses as modelos devem fazer, quais cores são interessantes para o perfil dessa cliente caso ela venda serviços. Ela quer ter um perfil que seja sobre criatividade? Então vamos utilizar ali o colorido. É por vezes uma marca que quer falar sobre sofisticação e elegância? Vamos usar as cores mais tradicionais, como branco, preto, bege, por exemplo. É uma marca que quer falar sobre sexualidade, sobre poder? Vamos usar o vermelho, rosa. Então é muito importante que você entenda quais que são as características da marca que você vai trabalhar e bote para jogo na produção de conteúdo. Além disso, quais são as dores do público do seu cliente? Então quais são os problemas, as dificuldades que o público do seu cliente enfrenta e ele precisa resolver
urgentemente. E toda dor também tem espelhado um desejo. Então, se essa pessoa, por exemplo, tem uma dor de estar acima do peso, ela tem um desejo de emagrecer. E você pode elencar essas dores e desejos do perfil do seu cliente. E por fim, a pergunta de ouro essencial que não pode faltar no seu briefing é o objetivo do seu cliente com as redes sociais. Qual que é o motivo dele ter te contratado? O que ele deseja alcançar? É mais seguidores? É mais vendas? É essencial que você alinhe isso desde o início com o seu cliente para que você vá assertiva, fazendo exatamente o que ele deseja ao contratar o seu serviço. Com essas informações, mulher, eu tenho certeza que se você arregaçar suas mangas, botar para jogo, o seu briefing nunca mais será o mesmo. Você conseguirá coletar informações que são verdadeiramente relevantes e irá aplicá-las na produção de conteúdo do seu cliente. E mais do que isso, essa aplicação fará com que o seu cliente te respeite e veja que tudo que você faz dentro do seu trabalho com ele tem uma finalidade e você sabe exatamente o que você está fazendo e por que você está fazendo para gerar o resultado que ele tanto deseja. Um grande beijo para você e até a próxima!